tarde, quarto ano. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e vamos dar continuidade com as atividades complementares, porque História e Geografia já finalizou. Então, página 71, atividade 4. A atividade 4 está pedindo para nós lermos essa história que você já conhece, né? O porquê da inimizade do gato, do rato e do cachorro. Não é do seu pensamento a história que eu vou contar, é fruto do cismamento de uma jovem escolar, que cresceu sem entender e até hoje ignora, porque brigam com Jerry e Bud, que a gringaiada explora. Se a história não é minha, direi de onde eu puxei, pois não fica bem para um escritor dizer que a inventou, feito dono e senhor das palavras de outro autor. Conta Câmara Cascudo, nosso recolhedor de folclore, e aqui entrou na história, que gato, rato e cachorro não se entendem desde o dia da euforia, concedida pelo Nosso Senhor aos bichos da freguesia. Antigamente viviam em harmonia cachorro, ovelha e gato, pinto, onça e timbu, raposa, macaco e rato, tendo o leão como rei e guru de toda a fauna que existia. Para cumprir as ordens do Senhor e da verdade de ir e vir, os bichos fossem sabedor, incumbiu o Rei Leão aos mais ligeiros a entrega da carta de euforia, com um endereço certeiro. E lá se foi o gato para lá de ligeiro, na condição de carteiro, entregar a euforia ao camarada cachorro para sua contenteza e alegria. No caminho estava o rato, entretido estava ele, bebendo mel de abelhas, quando viu passar o gato. Camarada gato, para onde vais, moça desadouro? Vou entregar essa carta ao camarada cachorro. Partindo do camarada rato, e bebe esse melzinho gostoso. Foi aceito de bom grado pelo camarada gato, que lambeu mel, enfarou-se e dormiu, para mais tarde se dar conta da carta que o rato destruiu. Como isto aconteceu é fácil de explicar. Enquanto o gato dormia, roeu-lhe a carta ao rato, que do cachorro seria. Depois de feita a desgraça, jogou tudo na broaca para se esconder no mato. O gato, sem disso se aperceber, em busca do cachorro partiu, para cumprir a missão que o Rei Leão lhe incumbiu. E por culpa do rato acabou em desacato, de posse daquele papel esbagaçado e ruído, como prova ao homem a sua alforria, que era um bicho livre. Assim o cachorro tornou-se inimigo do gato, que por sua vez correu atrás do rato, e tornaram-se inimigos para sempre. Agora eu quero que vocês respondam no caderno. O que a autora do cordel explica na segunda estrofe? Segunda estrofe, releia e explica para mim. Que história é contada neste cordel? Você puxar lá no título, você já tem essa resposta. Complete as frases com porquê separado ou porquê junto. Antes, vamos dar uma relembrada aí. Porquê separado é usado em duas situações. Por que o gato brigou com o cachorro? Pergunta. Ou quando significa por qual razão. O título, por que o cachorro é inimigo de gato e gato de rato, você pode trocar por qual razão. O título, por qual razão o cachorro é inimigo de gato e gato de rato. E quando você usa ele junto, significa pois. Então é usado nas respostas e em explicações. Exemplo aí. Apesar da briga, os amigos se perdoaram porque não conseguiram viver longe um do outro. Porque separado, pergunta, porque junto, resposta. Então você vai olhar cada questão aqui e vai ver. Se for uma pergunta, separado. Se for uma resposta, junto. Produção de uma estrofe de cordel. Crie uma lista com 4 nomes de animais. Na segunda coluna, escreva 2 palavras que rimem com esses nomes. Então aqui, nomes de animais. Por exemplo, a palavra rato, por exemplo. Rato rima com mato. Também rima com alto. E você vai fazer isso com outros animais. Agora você vai escolher um dos nomes de animais e vai criar uma estrofe de poema do cordel. Ela deve ter 6 versos, né? E algumas rimas. Como a rima é difícil de ser criada, vale lembrar que ela pode ser conseguida também com a repetição de palavras. Então aqui eu quero uma estrofe inteira que tenha 6 versos. E aí tenta rimar a primeira com a terceira, a segunda com a quarta, e aí a terceira com a quinta e a quarta com a sexta. Questão número 5. O Tesouro do Pirata, parte 1. Júlio. Olá, amigão. O que está fazendo aí nesse baú? Wellington disse. Estou procurando alguns brinquedos antigos do meu pai.
Júlio falou. Imagine que tipo de brinquedo deve ser este do tempo do seu pai quando era criança. Wellington. Ora, lá como fala do meu pai, ele não é tão velho assim. Tô brincando. Quer que eu ajude você a procurar? Claro que sim. Procure aí nesse outro baú. O que estão fazendo aí mexendo nesses baús velhos? A Carla que tá falando agora. Sua xereta, não tá vendo que estamos procurando brinquedos? Estão querendo brincar de boneca, não é? Para com isso. Ou vai para outro lugar. Desculpe, só tava brincando. Ei, pessoal, que coisa esquisita é essa? Agora você vai responder aí na questão da letra A. Quem são os personagens do texto? Como o nome colocado antes da fala já diz, você tem todas as respostas. Vai responder aqui. Registre seus nomes, o que elas estão fazendo. Então dá uma olhada aqui novamente. O que a Carla, o Júlio e o Wellington estão fazendo. Esse trecho foi extraído de uma peça teatral e nele reconhecemos várias características dos textos. Assinale a alternativa que revela uma característica desse tipo de texto. Então, uma peça teatral é um texto escrito em forma de diálogo e conta com um narrador para explicar os fatos? Sim ou não? Os nomes dos personagens aparecem antes de cada fala? E aí, sim ou não? Os verbos estão no tempo passado, porque no texto teatral só se usa esse tempo verbal. E aí? Sim? Não? O texto apresenta parágrafos, travessão, letra maiúscula, mas não apresenta instruções para encenação. A resposta certa você vai assinalar. Agora eu quero que você reconte o trecho da história da peça de teatro O Tesouro do Pirata. Para isso você assumirá o papel de narrador e contará tudo com suas próprias palavras, evitando criar falas de personagem. Então agora você vai contar essa história como se você dissesse tudo o que aconteceu, sem colocar fala. Então, por exemplo, certo dia Júlio encontrou com o Wellington e perguntou o que ele estava fazendo. O Wellington respondeu que estava procurando alguns brinquedos antigos dentro de um baú. Júlio questionou, imaginando que tipo de brinquedo teriam dentro daquela caixa. Na época, por ser uma época antiga, a época do pai, que o pai dele ainda era criança. O Wellington ficou zangado com isso, mas o Júlio disse que estava apenas brincando. Aí você continua a história. Como o texto do teatro está inacabado, apenas a primeira parte foi mostrada. Não se sabe ainda o que foi encontrado no baú, por isso, ao terminar a história, resolve o mistério contando o que está guardado ali. Fantasias, brinquedos, algum objeto mágico, uma fotografia de alguém da família, um objeto que envolve um grande segredo. Aí você vai escolher. Você vai finalizar essa história. Não precisa ser uma folha à parte, pode fazer no caderno mesmo. Para finalizar, questão número 6, tem o texto a seguir, que é O Tesouro do Pirata, parte 2. Então a Carla disse, vejam, parece um mapa. É claro que é um mapa, sua boba. Vejam, este mapa tem um desenho de um navio pirata. Olhem, uma bandeira com uma caveira. Vejam aqui uma rocha com uma gruta na beira de uma ilha no mar. Pessoal, parece um mapa de um tesouro escondido. É mesmo, tem um nome aqui no rodapé do mapa. É verdade, o nome é Wellington Campaneiro. Esse é o nome do meu tataravô. Meu pai conta que seu tataravô foi o pirata mais terrível que já trafegou por esses mares. É verdade, meu pai conta que ele tinha muito ouro, prata e diamante. Quando morreu em combate com os marinheiros, tudo tinha desaparecido. Parece que nessa caverna é o lugar onde ele escondeu o tesouro. Eu conheço esse lugar, pessoal. Já fui várias vezes lá pescar com meu pai. Eu também sei onde é. O que estamos esperando? Vamos pegar o barco do meu pai e ir até lá procurar esse tesouro. Então vamos, pessoal. Responde para mim, o que a turma encontrou no baú que pertencia a Wellington Campaneiro, o tataravô do Wellington? Aí, quando a fala do personagem aparece diretamente em uma narrativa, dizemos que foi usado o discurso direto. Dá uma olhada aqui. Depois de lerem o nome em um mapa encontrado no baú, Wellington disse, este é o nome do meu tataravô. E Júlio completou, meu pai conta que seu tataravô foi o pirata mais terrível que já trafegou por estes mares. Aí Wellington confirma, é verdade, meu pai conta que ele tinha muito ouro, prata e diamante. Quando morreu em combate com os marinheiros, tudo tinha desaparecido. Quanto a narrador, quem nos conta o que fala o personagem, dizemos que há discurso indireto. Então, quando é o narrador quem conta, discurso indireto. Quando a fala é do personagem, discurso direto. Então, aqui um discurso indireto. Depois de lerem o nome em um mapa encontrado no baú,
O Wellington contou à turma que se tratava do seu tataravô. E Júlio confirmou que seu pai havia mesmo dito que o tataravô de Wellington tinha sido um dos piratas mais terríveis que teve notícia. Daí, observando os trechos anteriores, faz o que é pedido, faça o que é pedido a seguir. Exemplo 1. Você vai usar lápis de cor azul claro e vai pintar as falas dos personagens e a pontuação que a identifica. Exemplo 1. Aqui. Fala dos personagens e as pontuações. Então, tudo que tem fala é acompanhado por um travessão. Travessão é uma pontuação. Ponto final. Depois, no exemplo 2, você vai usar o lápis verde claro nos trechos em que o narrador conta o que foi falado pelo personagem. Exemplo 2, você vai pintar o que o narrador conta o que foi falado pelo personagem. Então, depois de lerem o nome e o mapa encontrado no baú, Wellington contou. O que ele contou? A turma que se tratava do seu tataravô. Então, foi isso que o Wellington falou. Você vai pintar de verde claro. Agora, no caderno, você vai recontar a segunda parte da peça, o Tesouro do Pirata. Vai seguir as mesmas orientações do registro adotado na atividade anterior. Mais uma vez, você vai recontar a história encenada sem reproduzir os diálogos entre os personagens. Se estivéssemos em sala de aula, a gente trocaria para cada um ler o do colega, mas a foto me manda recontar a segunda parte da peça do teatro sem diálogo. Aqui já tem um início, você só vai finalizar. E nossa aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida me chama no particular.